Olá, boa noite. Eu sou Heitor Silva, esta é a TV Agros Play e este é o programa Conhecimentos de Assuntos Relevantes. E aqui são os três sábios de plantão. Eu, Dr. Jeová Paubel e pastor Carlos Cardoso. Nós somos sábios mesmo, de quase nada, mas somos. De quase nada, mas somos, né? Mas somos estudiosos, somos amantes da Bíblia, amantes da ciência, amantes das descobertas e desejosos que a humanidade viva da melhor maneira possível dentro dos caminhos que estão estabelecidos pelo Criador, né? O nosso programa hoje vai ser sobre loucuras e aberrações na sociedade. Só pelo título, há loucuras e aberrações na Terra, professor Carlos? Há bastante? Mais do que as pessoas imaginam? A gente está dentro de uma agenda hoje que já virou uma aberração, né? A agenda já é uma aberração. A gente vê o fim da família tradicional, por exemplo, que é uma pauta de governo mundial, no Ocidente, né? A gente vê que eles estão lutando de todas as formas para destruir o tradicionalismo, pai, mãe e filho. Isso já é uma das maiores coisas. Inversão de valores faz parte dessa aberração, Jeová? Com certeza, não é? Davi escreveu no Salmo 11, versículo 3, se os fundamentos forem destruídos, o que pode fazer o justo? Não é? Quando as coisas de Deus, os princípios de Deus são violados, são desrespeitados, o que nós poderemos fazer? Não é? O mundo caminha de mal a pior, né? E a imoralidade em todos os aspectos tem governado a mente e o coração do homem. Pois é. Bom, o nosso primeiro bloco versa sobre em que direção a sociedade contemporânea está indo, né? Em que direção? A sociedade contemporânea está indo para, usar uma palavra boba, beleléu. Não tem. Eu também não sei o que é beleléu, mas dá para usar aqui e todo mundo está entendendo, né? Está indo para cucuia também, eu não sei exatamente o que significa indo para cucuia. Tem um monte de outras palavras que eu poderia usar, mas ficaria feio usar num programa desse naipe, né, Gonçalo? Mas a verdade é que a sociedade contemporânea está perdida, não está? Nós estamos vivendo o tempo das bizarrices, né? Uhum. Tem pessoas que se dizem, eu sou cachorro. Eu vi um vídeo de uma norte-americana, né? Que ela se sente uma égua. Égua. Né? Ou talvez seja. Então ela tem um sapato em forma de ferradura, né? E ela cavalga mesmo, né? Come no coxo, uma coisa assim... extraordinária, né? Não é? Relincha. Não é? Dorme no estábulo. Isso aí também tem gente que faz isso há muito tempo. Entendeu? É uma coisa esquisita. Ela realmente está numa direção terrível. O século XX, né, pastor Carlos, é um século das duas grandes guerras, chamadas grandes guerras, que não foram de maneira nenhuma as maiores do mundo, não foram. Nem foram mundiais, como se diz, né, porque não envolveu todas as nações. Né? Guerra do Vietnã também foi uma guerra terrível, cruel, horrorosa. Né? Agora, a pior de todas foi a Guerra Fria. Foi a guerra que não trouxe mortes, sim, mas não tanto, mas trouxe uma insegurança absoluta para o mundo todo. Porque aquilo que aconteceu com uma amostragem inicial sobre Hiroshima e Nagasaki foi apresentada como disponível para ser testada, usada no mundo todo. E hoje existe ogivas atômicas para destruir a Terra toda aí N vezes, né? Se Deus tentasse recriar a Terra, teria que pensar de outra maneira, porque ela faria tudo para estragar. Mas depois veio a Guerra Fria, mesmo durante a Guerra Fria, um século romântico, um período romântico. Na música, por exemplo, né? Os anos 60, por exemplo, que teve de música bonita, vamos ser sinceros, música bonita, né? Agradável, músicas que tocam até hoje, cantores que são lembrados até hoje. Né? Eu gosto daquelas músicas. Você não gosta? Você é um pastor? Eu gosto. O ritmo era bom. Eu cantava aquelas letras todas, tudo errado, mas eu cantava. De House of Rising Sun, quer dizer, a Casa do Sol Nascente, eu cantava com as palavras todas erradas, etc. E era um drama, a música, a letra da música era um drama que um jovem padeceu e voltava para New Orleans para cumprir uma prisão
uma cadeia por causa das besteiras que ele fez. E o povo cantava aquilo ali, tocava, um sucesso danado como se... Mas foi sim época do rock and roll e tudo mais, né? da Jovem Guarda no Brasil. Elvis Presley, aí a música country nos Estados Unidos, e depois a música evangélica, né? Que cresceu por lá. Então, tivemos momentos áureos, momentos agradáveis, momentos ruins, grandes bandas que apareceram, múltiplos ritmos, e o que ganhamos e o que degenerou de lá para cá. De lá para cá, parece que o mundo entrou num estado de putrefação generalizada. A gente tem uma agenda, né? A gente vê que quem perverteu até... Vamos a questão. Terminou a Segunda Guerra Mundial, 40 milhões de soldados americanos morreu e milhões de mulheres ficaram viúvas e filhos ficaram órfãos. E existe um cabeça na América, né, que é o Aleister Crowley, que foi conhecido como 666, que impulsionou o satanismo e a indústria do entretenimento, que é o cabeça de toda a desordem, e aí a influência, música, como o senhor falou, TV, desenhos, filmes, novelas, séries, moda. Então, toda a área que gera entretenimento para o homem, ela veio com uma programação preditiva de perversão moral. Então, a indústria, essa indústria, por exemplo, a ONU Mulher, eu acompanho essa questão, recebeu 40 bilhões de dólares para igualdade de gênero. Porque hoje uma criança assistindo um desenho e 2 bonecas estão beijando na boca? Né? Teve agora um filme brasileiro, A Arca de Noé. Tem um casal de rato e o filme ele é ideológico. Ele está dizendo, porque se são 2 homens, como é que vai entrar? Se tem que entrar casal. Olha a mensagem que está se lançando na mente de uma criança. Então, Aleister Crowley, que ele influenciou Raul Seixas, o Bruce Paulo Coelho aqui, ele influenciou todo o mecanismo de mudança comportamental da sociedade através do que ela recebe pelos olhos. Então, é domínio de coração e mente. Isso é uma estratégia militar. E veja que a perversidade, se você for buscar a origem, outra questão que a Segunda Guerra causou, que veio essa revolução toda, a mãe foi tirada da casa. Mulher tem que trabalhar. E quando você vai ver quem está por trás dessa, tirar a mulher do núcleo familiar, de proteger o filho, de honrar o marido, foi Rockefeller. Então, veja bem, existiu o Instituto Rockefeller que estudou mudança comportamental. Então, veja bem, enquanto a mãe está protegendo o filho, eu não consigo atacá-lo. Aí, temos que gerar emprego para mulheres. As mulheres foram para o campo de trabalho, o empoderamento feminino. A criança ficou vulnerável à escola sujeita e à TV. Então, olha só, a mentalidade comportamental... Muito bem organizado, né? Ela vem dentro de uma agenda. É que nem eu falo, quando eu falo sobre isso, todos os pais, você precisa saber quem criou esse desenho. Ninguém cria nada sem um propósito. Sem um propósito. Existe uma mensagem. Tudo é intencional, né? Aí, quem fez a série, o filme, a novela e tal. Então, agora, nós estamos num momento pior, pastor. Eu digo assim, hoje a gente tem os streaming, você tem Netflix. A Netflix é pior do que novela. E a novela já causou uma destruição. Agora, imagine que a novela as pessoas esperavam 24 horas para voltar a assistir. Agora não. Agora a pessoa ela entra numa série e tem gente que fica o dia inteiro enquanto não termina. Quer dizer, a mente dela vai ficar totalmente programada em cima daquilo ali. E aí você vê a destruição da sociedade por aquilo que ela ouve, por aquilo que ela vê. E a mente, como o senhor é um doutor nessa área, a partir do momento que você, por exemplo, as pessoas estão aqui focadas em nós, elas estão aprendendo. Então, se ela assiste um filme, ela aprende. Se a criança assiste um desenho... Nós somos uma esponja, né? Assimilamos tudo. Mas não só as coisas boas, assimilamos também. E interessante que existe uma maior probabilidade de aceitação daquilo que é ruim. Que é negativo. Que é negativo. Ele estimula mais. Ele convida mais gera mais prazer. Ao mais prazer. Né? Ele convida mais. Então,
nós estamos sendo escravizados pela cabeça, pelos olhos. Né? É uma mudança muito, muito forte, sobretudo agora. A primeira fase, teria sido, que diríamos, a primeira fase, a fase um tanto quanto romântica, seria até aceitável. Não fosse o desdobramento dela, mas mesmo assim ela foi programada. Nós vivemos num mundo onde tudo é programado, ou por Deus ou pelo diabo. E o ponto de contato é o homem. É o homem. Que tem uma natureza deplorável. Né? Ambos estão focados no homem. Um para salvar, para construir, para edificar, e outro para destruir, para corromper, para ser participante da desgraça a qual ele já está condenado. Né? A gente vê que há uma inversão de valores tão gritante, né? Que toda essa parafernália filosófica, né, secular, é para destruir os princípios judaicos cristãos. Essa é a base. Essa é a base. Que são os únicos princípios sérios da Terra. Então, a família está sendo ridicularizada. Não é? Daqui a pouco você vai ter vergonha de dizer que você é hétero. Ah, sim, já está difícil. Já está difícil eu dizer em alguns lugares. Não é verdade? A que ponto nós chegamos? Me desculpa, eu sou homem. Então, Deus está com o isqueiro na mão. Tá. Ok. A Guerra Fria passou, a fase romântica passou, e será que o mundo piorou tanto que não tem mais retorno? Piorou. Realmente o mundo não tem retorno. Ele nunca teve, porque o mundo nunca caminhou na direção estabelecida por Deus, certo, Marcos? Certo. Eu digo assim, porque primeiro que Deus não houve pecado no céu, não. Onde Deus habita, né? A gente vê que o anjo de luz ele governava um lugar, um Éden. Ezequiel 28:13 diz bem claro que não era no céu. Não. O que Deus fez com o mundo de Lúcifer? Destruiu. Por causa da iniquidade. A partir do momento que a terra ela conhece o pecado, a terra também será destruída, que nem ela está reservada para o fogo. E está contaminada. Então, por causa da contaminação. Então, assim, daí você pega lá 2 Pedro 3, né, os elementos se desfarão. Em chamas se desfarão. Tudo vai ser consumido pelo fogo. Você está esperando que a sua casa, seu apartamento, sua casa de campo, a sua ilha, seu helicóptero, né? Seu jatinho que você voa daqui do Rio de Janeiro até Nova York. Não entendi porque você falou seu helicóptero, apontou para mim. Exatamente, rapaz. Isso aí é uma profecia. É uma profecia. Ah, tá, eu recebo. Era um helicóptero. Qualquer coisa que vier rodando na sua cabeça é hélice, né? Então, na verdade, que você está esperando felicidade na terra, dinheiro, etc. Um dos mais ricos homens que recentemente eu vi levou uma pancada na cabeça dada por um devedor dele e está nas trevas. E tinha muito dinheiro e achava que o futuro dele estava ali. Falando nisso, doutor Heitor, disse que quando o Rockefeller estava sendo velado, né, John Rockefeller, aí estava o contador dele lá, presente, né? Alguém chegou e cochichou no ouvido dele, disse, quanto é que o doutor Rockefeller deixou? O contador disse, ele deixou tudo, não levou nada. Bom, a verdade é que o mundo chegou a um ponto que não tem retorno mais, e não é para ter mesmo. Está falido. Faliu. Está falido e está acabado. Bem, vamos dar uma paradinha aqui nesse terceiro bloco e voltar já com o Olesco nesse primeiro bloco, voltar no segundo bloco já para tocar o nosso bonde para a frente. Bonde é uma coisa antiga, mas deve voltar. Tá, já. O IBEMP, Instituto Brasileiro Evangélico Memória Pastoral de Caráter Filantrópico, associou-se ao Banco Santander, que administra fundos financeiros, e criou um plano de investimentos com alta rentabilidade. Convidamos você para se associar e, assim, realizar os seus sonhos com segurança e tranquilidade. Venha para o IBEMP. Saiba mais em ibemp.com.br. Olá, queridos. Voltamos com o programa Conhecimentos e Assuntos Relevantes, desta feita, tratando sobre loucuras e aberrações na sociedade contemporânea. O nosso segundo bloco é o que ocorre com o senso de moralidade no mundo contemporâneo. Hoje, será que a gente pode dizer senso de moralidade como sendo uma coisa esperada pela humanidade ou é uma palavra desagradável para a humanidade? Hein, João?
Falar sobre senso de moralidade nesse tempo parece até uma piada. Não é? Parece uma aberração, né? É uma aberração. Né? Porque o homem está completamente contaminado, a terra está contaminada, né? E eu costumo dizer que quando uma pessoa pede o temor a Deus, ele é capaz de fazer qualquer coisa. Não é? Infelizmente, o homem está completamente corrompido, o homem é decadente e ele, na verdade, esse tipo de comportamento do homem está apenas atraindo a ira de Deus e o cálice de Deus vai ser derramado já já. Perderam a vergonha absolutamente, no modo geral, né? Não tem mais. Acabou. É o fim da picada. O princípio do prazer, o hedonismo, as pessoas querem o prazer, não importa as consequências. Eles não vão... Vamos pegar o que apareceu alguns anos atrás, aí, muitos anos, a AIDS, por exemplo, né? A síndrome da imunossuficiência, que campeou e ainda hoje está, ela não acabou. Claro que hoje eles têm medicamentos que controlam muito bem, os aidéticos de hoje estão vivendo até mais do que viveriam antes se não tivesse AIDS. Mas a consequência da AIDS é consequência da promiscuidade. Eu estava vendo algum tempo atrás, aliás, há pouco tempo, meses atrás, uma médica fazendo uma palestra sobre a questão do homossexualismo, mas não era moral, não, era palestra clínica, mostrando como micro-organismos provenientes infectam o homem através, gerando cardiopatias, AIDS e tudo mais, por causa da relação sexual invertida. Porque um órgão que foi feito para expulsar, uma porta de saída, não pode virar uma porta de entrada em momento algum. Agora, e as pessoas ligam para isso? Não, elas querem o prazer. O álcool, as drogas, elas dão prazer? Dão. Tem um médico famoso de São Paulo que estava na televisão. Drogas é bom. O cara falou isso. Droga é bom. Dá prazer. Mas o fato de dar prazer não significa que seja boa, certo, Carlos? Sim, só para você ter ideia, hoje tem festas, inclusive já teve no Brasil, de soro positivo com soro negativo. E as pessoas têm relacionamento sexual sem preservativo. E quem vai para essa festa tipo assim, seria um troféu ter pego HIV. Olha o nível que nós estamos, não é uma coisa assim. Então as pessoas vão para lá sabendo que lá tem pessoas aidéticas e pessoas que não têm AIDS, elas vão ter relação sem preservativo. E elas querem... É como se elas quisessem pegar a doença, né? A adrenalina do negócio saber... É o fim da linha, né? Então, imagine o que nós... Isso é que se vaza, né? Coisas que se vazam. Agora, imagine que a gente não sabe. Então, a gente está num índice de imoralidade sem precedente, né? Então, não há mais temor. Essa é a palavra, né? Não há mais temor. As pessoas, elas querem o imoral. Elas tornaram o errado certo. Né? O Brasil, por exemplo, esse ano liberou o porte de 40 gramas de maconha. Então, imagine, a porta para a cocaína e para o crack é a maconha. E não adianta a pessoa pegar e dizer, não, e não tem como você, porque e é uma droga. Né? Mas o álcool também é droga, o cigarro também é droga. Só que a maconha emburrece a pessoa. Não adianta a pessoa dizer que o usuário de maconha é um ser inteligente. Ele é irracional. Mais esperto, né? Não fica. Ele fica retardado. A mente dele vai viajar e não vai se comportar. Vai tornar-se obtusa. Né? Então, o que acontece hoje? Então, imagine, 40 gramas de maconha, muita gente não faz cálculo, é 40 cigarros de maconha. Tem pessoas que não fumam uma carteira de cigarro num dia. Então, imagine que, mas isso não tem nada a ver, que todo mundo fuma. Uma coisa imagine um pai chegando com o filho e dizendo, mas está liberado. Né? Antigamente era algo proibido. Então, vergonhoso. Hoje... Na época que eu fiz o curso ginasial, tinha um aluno, um colega lá, não sei se era da minha turma ou de outro, que pegava essas porcarias. Ninguém queria papo com ele. O senso de moral. Ninguém queria papo. Já vi casos de pai que pegou um filho fumando cigarro comum e deu um tapa na cara do filho.
Misturou, ele teve que engolir o cigarro. E aceso. Né? É aceso. Né? Mas eu vou contar. E nunca mais fumou. Nunca mais. Não. Eu tentei entrar nas drogas, vocês vão achar que é brincadeira, e é brincadeira, mas em cima de verdade. Tentei entrar nas drogas, no mundo das drogas de duas maneiras, em dois momentos distintos da vida. Primeiro, eu tinha 3 anos de idade por aí, meu pai chegava em casa bêbado com a garrafa, 1 litro de cachaça, e bebendo no gargalo, né? Cachaça Bosque Fundo, isso é um bairro, um distrito lá onde eu morei em Maricá, onde nasci. Bosque Fundo. E o menino, é o complexo de Édipo, o menino imita o pai para conquistar a mãe, e a menina imita a mãe para conquistar o pai. Isso aí é perfeito. Freud não delirou, não. Isso é perfeito. O menino imita o pai para conquistar a mãe. Não. Mamãe dorme com o papai? Não, então, para ter esse privilégio também, eu vou fazer o mesmo que o papai faz. E eu, com 3 anos de idade, resolvi imitar meu pai. Eu morava numa casa de palha de sapê, e não tinha luz elétrica lá. Eu nem sabia que existia luz elétrica. Lá era lamparina. E meu pai, às vezes, ia ao armazém, na roça, lá, para comprar 1 litro, prosear lá com os colegas de lavoura, etc. Prosear lá e beber cachaça e trazia querosene para alimentar a lamparina. E, às vezes, faltava, ficava no escuro. A minha irmã, mais velha que eu, 12 anos, muito previdente, pegou um vitrine de bromil, que era um xarope antigo, gostoso, não curava a tosse não, mas era muito gostoso. Né? Pegou um vidrinho de bromil, encheu de querosene, colocou uma rolinha de espiga de milho, amarrou com uma imbirazinha, foi em cima da cama dela, espetou na rachadura da parede. E eu vendo meu pai bebendo na garrafa, eu olhei para aquela garrafinha pendurada ali, digo, é o negócio. Eu tinha 3 anos, subi na cama da minha irmã, peguei a garrafinha, arranquei a rolha, bebi tudinho de querosene. Passei mal. A minha mãe me viu passando mal e fedendo a querosene, vendo a rolha no chão e o vidrinho também vazio. Não precisei ter mais do que 2 neurônios para entender que o garoto bebeu o querosene. Aí eu bebi mais. Ela foi lá e pegou um vidrinho de óleo de rícino. Aí eu tomei o óleo do rícino, aí saiu o óleo de rícino, Saiu tudo. Saiu o querosene, saiu tudo. Saiu lombriga de todos os tipos, e alguns saíram me ameaçando me processar. Eu vou processar você. Mala, pressa, arrastando tudo, foi embora. Foi a primeira tentativa, eu nunca mais fiz aquilo. Aí depois, como adolescente, já vendo meu pai fumar, fazer aqueles bolos de fumaça bonitos, eu vou imitar esse troço. Vou imitar. É complexo de Édipo, né? Eu tinha meus 12 a 14 por aí. Peguei aquele cigarro Mirrolli, fiz um cigarro bonito. Peguei uma caixa de fósforo, vou me esconder, vou fumar esse troço longo. Ele fazia uns bolos de fumaça, mas fui longe lá no meio do mato, acendi aquele cigarro, enchi o peito de fumaça. Tossi durante uns 15 dias. As minhas 2 tentativas foram ótimas, nenhuma delas deu certo. Graças a Deus. Né? Graças a Deus. Né? Mas foi uma tentativa. Bem, a moralidade foi para o espaço. Né? Não se tem mais moralidade, a família falhou. Toda essa podridão que nós temos aí faz parte de um processo para a destruição da família, dos valores, da sociedade, para implantar tudo de errado como sendo a coisa certa. É uma visão de programação preditiva. Exatamente. É uma programação de uma mudança comportamental. De uma mudança. Tudo... E assim, hoje, a gente, nessa era, né? Eu estava no Equador, eu fiz escala em Bogotá, na Colômbia. Aí cheguei lá, tinha ex-BBB, funkeiro, que são hoje conhecidos como os influenciadores digital, né? Os influenciadores. Influenciadores. Então, assim, Sodoma e Gomorra ali passou longe daquela... Passou longe. do que eu vi ali em poucos minutos. Mas o que mais me chamou a atenção foi uma funkeira, que ela subiu no banco antes do voo, né? 6 horas de voo, a gente vinha para São Paulo. Ela falou, o meu psiquiatra me deu esse remedinho aqui, se vocês tomarem, vocês vão dormir a viagem toda. Quem quer? Todo mundo levantou. Aí você fica imaginando, né? Uma pessoa totalmente desequilibrada, que quando você vê numa rede social, parece a pessoa mais feliz do mundo, ostentando dinheiro, ostentando...
Só que é essas pessoas que estão influenciando jovens, crianças e adolescentes. Quem é que nos influenciava? O senhor acabou de falar. O filho queria ser igual ao pai. Hoje, a criança está sendo condicionada a ser igual uma pessoa podre. O bandido. O que eu andei ali, o que eu vi ali de pessoas. Aí eu fui ver nas redes sociais, 1 milhão de seguidores, 500 mil seguidores. Então, assim, eles influenciam. Eles influenciam no que come, no que bebe, no que veste. Tudo. No tênis que usa, no carro que anda. Na fala. Na joia que usa. Então, veja, eles são modelo. E que eles ganham milhões para destruir a sociedade. Voltamos já com o nosso terceiro bloco desse programa maravilhoso. Não sai daí, espere um pouquinho. O IBEMP, Instituto Brasileiro Evangélico Memória Pastoral de Caráter Filantrópico, associou-se ao Banco Santander, que administra fundos financeiros, e criou um plano de investimentos com alta rentabilidade. Convidamos você para se associar e, assim, realizar os seus sonhos com segurança e tranquilidade. Venha para o IBEMP. Saiba mais em ibemp.com.br. Olá, aqui estamos com o programa Conhecimento Relevante para o nosso terceiro bloco e vamos considerar agora o porquê da expansão do animalismo na sociedade que nós vivemos. Né? A impressão que os animais são mais importantes hoje do que o ser humano. Acho que existe mais leis protetoras dos animais do que do ser humano, não, pastor? A gente está vivendo hoje, por exemplo, você vai no Parque do Ibirapuera, São Paulo, isso quem me falou foi um conhecido. Né? Antigamente você ia no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, andar no domingo, era piquenique de família. Aí as famílias levavam a comida e tal, e criança brincando, andando de bicicleta. Hoje você vai no Parque do Ibirapuera, só tem pessoas com um cachorro ou gato. Não tem mais criança. E essa sociedade, e como eu falo muito em internet, eu vejo, mas o animal não me faz sofrer tanto igual o ser humano. E o animalismo é uma agenda socialista, né? É quando você valoriza mais um animal do que um ser humano. Então, e você vê, o Haddad, o ministro da Fazenda, já criou um mecanismo dentro do Senado que eu acredito que, para os próximos anos, eles vão taxar, criar imposto para animal. Porque hoje nós já temos shopping para animal. Né? Pelo menos São Paulo, Curitiba, Santa Catarina, são megas estruturas para animal. Você tem hospital, você tem hotel e você tem hoje cemitério para animal. Já pensei em abrir um. Com certeza é um bom negócio, lucrativo. Né? É um negócio de lucro. Por quê? Porque é um mercado em expansão. É um mercado que está movimentando bilhões e aí entra dentro de um consenso, né, que depois do Covid, o gráfico era sempre nasceu mais pessoas e ainda nasce mais do que morre. Só que já está igualando. Está chegando empatando. Então veja que qual é o sofrimento do Japão, do Canadá, do Reino Unido? Envelheceu e não tem mão de obra. Não tem mão de obra. Estão abrindo porta para imigrante para que tenha trabalho. Eu tenho a solução isso aí. A Rússia agora, menos de 15 dias agora, a Rússia criou uma lei, eles vão dar um valor lá para os casais ter filho. Para não valorizar. Você vê, a Rússia não quer que as pessoas valorizem mais animais do que pessoas. O Canadá dá uma gratificação para quem gera filho. Dá licença paternidade para o marido também, maternidade, paternidade, no mesmo tempo, 1 ano, certo? Proíbe a demissão. Tão valioso é uma criança. É uma criança, porque está acabando. Tá? Quando você olha para tudo isso, a ideia é que morra muito mais do que nasce. Então, assim, eles querem diminuir a sociedade de uma forma drástica. E o animal, e isso está sendo programado. Ele substitui em tudo, tá? Esquece, eu estou falando em tudo. Tem muita coisa bizarra que acontece nessa palavra tudo aí, tá? Mas realmente não incomoda, não dá trabalho. A zoofilia está sendo propagada no mundo normal. O mundo inteiro. A Globo já deixa entender algumas coisas de zoofilia. Zoofilia. Você não sabe o que é, não? Pega um dicionário emprestado, vai lá na internet, vê o que é zoofilia. Zoo, animal, filia, afinidade, etc. Não é muito difícil entender isso, não.
Eu me lembrei aqui, doutor Heitor, um caso clínico de uma pessoa que, quando era pequena, tinha 7, 8 anos, filha única, o pai era viajante, e ela ficava muito sozinha em casa, né? E o pai deu um cãozinho, um filhote, para essa pessoa. E o filhote foi crescendo, né? E essa moça casou-se, né? Só que uma semana antes do casamento, o cão dela morreu. Esse cão que acompanhava ela a vida toda, né? Dormia debaixo da cama dela. E quando ela entrou na igreja, ela entrou chorando, né? Chorando muito. E todo mundo achava que ela estava chorando por causa da emoção do casamento, né? Mas é porque o cachorro dela tinha morrido, né? Não pôde comparecer. Não pôde comparecer. E ela entrou numa profunda depressão, né? E me procurou na clínica para tratamento, porque ela criou uma afinidade tão grande com o cachorro, como se o cachorro fosse o irmão dela. A dela até pode ser. Então, acho aceitável. Então a gente vê hoje que o animal está ocupando um lugar de uma pessoa na família. Hoje é muito comum ver homens de 30, 40 anos morando com os pais e pai de pet. Que é outro... Esse vocabulário, vó de pet, tio de pet, mãe de pet, é um absurdo. É um absurdo. Né? Nós estamos aqui no centro do Rio de Janeiro, na localidade, no centro, aqui é centro do Rio de Janeiro, a localidade chama-se Lapa. Região turística com belezas extraordinárias, mas com um nível de sujeira moral também esplêndida. Mas nós estamos já na área residencial. Sai de manhã aqui na rua para você ver o que tem de homens e mulheres, cada um com sua sacolinha. Sendo levado para passear pelo seu cachorro. Né? Cachorro. 2, 3, até mais. Mas todas aquelas mesmas pessoas com aquele mesmo animal. Eu já conheço os animais, eu cumprimento os animais, mas não cumprimento as pessoas. É um absurdo isso aí. Isso é um horror. Esse animalismo está ocupando o lugar. É um grande negócio. Estava vendo a respeito disso a semana passada, uma pessoa, não vou fazer medicina, vou fazer veterinária, dá muito mais dinheiro e menos aborrecimento. Dá muito mais, vai chegar ao ponto de eu não fazer veterinária, dá mais dinheiro, porque as pessoas que têm pet, têm animal, gastam tudo, não reclamam de nada, gastam tudo para dar conforto. E costumam deixar no testamento ainda a fortuna para o animal. Tem animal rico aí. Pastor, agora 2 coisas. Em Goiânia teve o culto pet já. O pastor fez o culto pet para todos os membros levar o seu pet. O seu pet. Eu vi isso. E eu chego. Mas esse cara é pastor evangélico? Pastor evangélico. Onde ele está? Em Goiânia. Em Goiânia? Você tem arma para prestar aí? Eu vou lá agora, mato esse desgraçado. Isso é uma aberração. Uma aberração. Agora, outra coisa. Teve um pastor aqui do Rio que consagrou o gato dele a diácono. Acho que o cachorro seria melhor, não? Ele pegou, e o gato preto, e o nome do gato é Zoinho. Tá aí na internet, depois vocês procuram. E ele trouxe o gato, colocou em cima do púlpito e consagrou o gato a diácono. Sério, pastor? Em cima do púlpito, aqui no Rio de Janeiro. E outra coisa, que eu vou além. Um crente em Jesus, se ele gasta mais com cachorro e gato do que com almas, com missões... Tá tudo errado. Ele não conhece o evangelho. Se uma pessoa ela gasta mais, eu estou dizendo, se você tem um animal, tem que cuidar, tem que zelar. Não tem nada errado nisso, não. É natureza de Deus. Agora, se o valor que você gasta num ano não justifica. É mais com o cachorro do que com a obra de Deus, você tem que rever o evangelho que você está vivendo. Absolutamente. Né? Essa humanização. Tem gente casada com animais. Sim. Né? Aquela história do motorista parado pela polícia lá nos Estados Unidos, pediu documento. Não, eu não tenho documento. Por que não? Porque eu sou um cachorro. Peraí, cachorro? Mas o problema é que aqui na Flórida, cachorro não é autorizado a dirigir, não. É um rolo danado. É um rolo danado. Não, mas a pessoa se identificar com animais, se identificar com coisas, isso existe. E o que acontece de patologias que surgem por causa disso, de doenças que surgem por causa disso. O animalismo, portanto, é uma podridão. Mas toda vez que o indivíduo gera afinidade maior com a coisa criada, com o animal, está errado. Porque não pode existir nada mais maravilhoso do que o ser semelhante a Deus, criado por Deus. Animal não. Eu gosto de gato, gosto de cachorro, eu gosto de gato e de cachorro.
mas terceirizado. Eu não tenho, não. Eu gosto dos outros. Fica mais barato. Né? Não gera afinidade. Né? A minha filha mais velha tem um gato, um sushi, que é um gato persa, né? Que é o Garfield, né? O Garfield. É ótimo, ele conversa, etc. Mas ele vai lá em casa, passeia, a gente fica um fim de semana, quando ela viaja, mas só. Eu não tenho afinidade emocional com ele, não. O dia que ele morrer, tomara que seja bem mais tarde, depois de mim, né? Não vou chorar por ele, não. De jeito nenhum. Mas, Carlos, onde vai esse animalismo? Vai piorar? Vai piorar. A gente vê que, por exemplo, vou dar um exemplo, não vou citar nome, mas a gente teve a catástrofe no Rio Grande do Sul. A primeira-dama foi lá na catástrofe. Você viu ela chorando por causa do cavalo que estava em cima de uma casa. Mas você não viu ela em momento nenhum chorando pelos seres humanos que estavam Estavam lá sofrendo. perecendo e sofrendo. E a única coisa que ela fez, ela pegou um cachorro e levou para Brasília. Tá. E Você vê que é uma agenda, porque aquilo ali foi uma mensagem. Você vê uma mulher no porte dela se despencando chorar por causa de um cavalo que estava em cima do telhado. E pegando um cachorro e levando. E as pessoas... Não houve comoção. Não deram tanta atenção. A ponto que nem os recursos... E o caramelo ficou famoso, né? E o cavalo vai bem. O cavalo está bem, bonito, passa bem. E manda mensagem, manda lembrança para todos vocês, tá? Bom, voltamos já com o quarto bloco para encerrar esse programa. O IBEMP, Instituto Brasileiro Evangélico Memória Pastoral de Caráter Filantrópico, associou-se ao Banco Santander, que administra fundos financeiros, e criou um plano de investimentos com alta rentabilidade. Convidamos você para se associar e, assim, realizar os seus sonhos com segurança e tranquilidade. Venha para o IBEMP. Saiba mais em ibemp.com.br. Olá, queridos amigos, voltamos com o quarto bloco desse programa sobre coisas absurdas que estão no fim do tempo, né, dos tempos. E agora vamos pegar a questão da tatuagem. Eu tenho visto, hein, Jeová, crentes com tatuagem, já viu? Muita coisa. Muita coisa? É. Inclusive, um tempo atrás, um pastor foi pregar lá na igreja, né? E ele estava cheio de tatuagem. Ele? Ele, o pastor. E aí ele, conversando com uma outra pessoa da igreja, ele falou que estava pensando em fazer mais uma tatuagem. Eu achei que as tatuagens que ele tinha no corpo é de quando ele se converter, né? Mas quando ele falou que estava pensando em fazer mais uma, eu perdi completamente a admiração por ele, né? Porque eu, mesmo quando não era crente, não conhecia o evangelho, eu nunca fui atraído por tatuagens, né? Nem usar brinco na orelha, nada disso, graças a Deus, não é? Então, é uma questão de vaidade, não é? Além da questão espiritual, não é? De ter o seu corpo marcado, porque só os escravos tinham seus corpos marcados. Só eles. Não é? E para que ficar tatuando o corpo que Deus criou tão perfeito, né? Eu vejo pessoas com tatuagem na perna toda, no braço, no rosto. Pode descer um pouco piercings, tudo vai encontrar em todos os lugares. Para tudo quanto é lado. Eu vejo isso uma incoerência muito grande. É uma loucura. Uma vaidade. Uma tolice. Uma tolice, né? Marcos, eu acho que a tatuagem é uma abominação diante de Deus. Primeiro assim, ninguém faz tatuagem. O que é a lascívia? É você usar teu corpo para atrair atenção, né? E a lascívia, ela é uma obra da carne. Então, automaticamente, a pessoa que faz tatuagem... Então, se aplica a mim, né? Eu sou bonito por natureza. Pode seguir. E aí, existe coisas que as pessoas tatuam no corpo que elas não sabem nem o que estão tatuando. Já começa por aí. Porque tudo tem uma ligação e um ponto de contato. Dependendo da imagem, é um demônio que a pessoa está colocando ali e ela não percebe, né? Então, existem coisas que têm relacionamento. Outra coisa, não tem como você fazer uma tatuagem sem sangrar. Não. É aí que entra na abominação. É a questão seríssima, né? Então, assim, tudo que envolve sangue envolve vida, né? Então, assim, muita gente acha bonito, por quê? Porque é algo que está ligado a os artistas, aquilo que a gente falou,
O artista usa, o influenciador digital usa, eu vou usar. E aí existe tatuagem sendo feita para idolatria, né? Eles pegam um camarada que está em alta, vai lá e tatua o rosto da pessoa no corpo, né? Tem gente que tatua o presidente, tem gente que tatua o candidato a prefeito. Então, veja bem, e diante de Deus é uma abominação, principalmente porque gera lascívia. Ninguém vai fazer tatuagem para não mostrar o corpo. Então, você atrai o teu olhar das pessoas para o teu corpo. Não é uma que questão é o templo de beleza, do espírito, vamos ser né? sinceros, não embeleza ninguém. Né? E assim, quando a pessoa é nova, é uma coisa. Agora, a pessoa vai... O que fica feio, né? A gente é totalmente contra. Mas uma pessoa idosa tatuada é muito feio. Né? Já não é bonita a tatuagem. Mas a pessoa, quando ela faz na nova. E a tatuagem vai deformando com o tempo, né? Vai descolorindo, né? A imagem vai ficando distorcida. Eu não vejo como, eu acho que é demonismo, é impureza, é abominação diante de Deus e inadmissível para pessoas que temam a Deus. Que já tenham feito antes é uma coisa. É uma coisa, o tempo da ignorância, e não é fácil tirar uma tatuagem. Não. Hoje tem, né, os mecanismos de laser. Tem até um dos camaradas mais tatuados do Brasil, que ele está limpando o rosto. Ele se converteu agora, está na internet, isso está em alta, né? Está em alta. Mas é caríssimo, né? É muito mais caro do que fazer. É. Mas é melhor, eu digo aos jovens, né, que aquela onda, né, principalmente adolescente hoje está tatuando. Eu deveria ser um crime um adolescente tatuar, né? Por quê? Porque é uma coisa que vai ficar no corpo dela pro resto da vida. E aí, muitas das vezes, depois se arrepende e é tarde demais. É que nem as mulheres que tatuam o nome dos maridos. Os maridos tatuam o nome das largam mulheres. ela, vai levar aquele... Entendeu? Então, são coisas que... É destruir o templo do espírito. Né? E até uns 30, 40 anos atrás, uma pessoa tatuada não era bem vista pela sociedade. Não era. Não era para determinados... Não pegava nem emprego. Exatamente, eu ia falar. Para determinados empregos, ela era... Das Forças Armadas não podia entrar. Agora já entra. Entendeu? Então, não podia entrar maquiagem. Ninguém as pessoas não admitem, mas ainda há discriminação. A sociedade rejeita, essa é a verdade. Não, eu rejeito. A sociedade eu não tenho um olhar de simpatia para com a pessoa tatuada, não. Entendeu? Não tem. Não tem olhar de simpatia. Nem espiritualmente, não quer que aceite Jesus, eu quero, mas fique longe de mim. Que ele aceite Jesus, mas não venha para cá, não, que eu não quero papo com ele, não. É um negócio muito nojento. É nojento. Mas aquilo chama atenção e as pessoas querem ser centro de atenção em todos os lugares, né? Vaidade, né? Vaidade. Vaidade, tem patologia vaidade, também. Tudo é vaidade. Tem patologia, vaidade. E essa identificação com aqueles monstros que eles colocam, cobras, etc. Personalidade narcísica. Está tudo aí presente, mostrando que há uma degeneração inigualável. Né? E aí há hoje um interesse em chocar as pessoas. Chocar. Né? Chocar as pessoas. As pessoas fazem questão de não serem naturais, não serem ordinárias. Mas o que é apreciado hoje, Jeová? O que é apreciado hoje é o bizarro. O bizarro. Né? Na música, por exemplo, a música hoje não tem aquela... Ninguém se preocupa em produzir música com letras românticas, certo? Com linhas de melodia agradáveis, certo? Não. A música hoje é um ruído, certo? As palavras são absurdas, quantas delas são demoníacas, e essas pessoas fazem um sucesso monstruoso. Quando eu vejo, você... eu vou ao show de fulano, o quê? Você vai ao quê? Já não vou ao show de ninguém. Mas quando eu vejo, tudo bem, se fosse um show de quem? Se Elvis Presley ressuscitar, eu vou ao show dele. Mas falei, mas ele cantava, né? Era um grande cantor, certo? Estou brincando aqui. Mas ele tinha o que mostrar, mostrava a que realmente havia vindo. E quantos cantores e cantoras da nossa história eram agradáveis, as músicas eram agradáveis. As pessoas, hoje não. Hoje entra num palco um bicho asqueroso, feio, nojento, mal vestido, tudo rasgado, ou semi-pelado, ou pelado, cabelos esgrelhados,
cara que realmente parece demônio, aquele cara é aplaudido como se fosse um deus. Né? E cheio de tatuagem. Hoje o tatuador ganha muito dinheiro, sabia? Sim. Mas trabalha quase que diuturnamente. Tem um tatuador muito famoso, talvez o mais famoso, não sei o nome dele, lá na Coreia, lá em Hong Kong. Perguntaram a ele qual a frase ou qual a imagem que ele mais tatua, né? Que mais é pedido a ele para tatuar. E foi uma surpresa. Ele disse que a frase que as pessoas mais querem ser tatuadas, eu nasci para perder, algo nessa direção. Eu nasci não para dar certo. Olha que coisa terrível. Terrível, né? As pessoas querem colocar na macular pele, o corpo eternamente, que eternamente que vai confirmar que nasceu para ser... Nasceu um lixo. Totalmente contrário ao propósito. Nós fomos criados para dar certo, né? Fomos criados para dar certo, fomos criados para vencer. Fomos criados para adorar a Deus, para glorificar o nome de Deus. E para a vida eterna, né? E para a vida então, eterna. na verdade, isso é uma identificação com o mundo das trevas, Das né, Marcos? trevas. Com certeza. E aí o problema hoje no meio evangélico é eles querer aliviar coisas que na Bíblia não alivia. Né? É que nem onde eles pegam lá, que, por exemplo, Jesus vai estar escrito na coxa dele que ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eles dizem que aquilo ali é uma tatuagem. Tatuagem. É uma linguagem que totalmente fora de contexto, né? Mas veja, então eles querem se utilizar ainda da palavra de Deus para dar autoridade para eles fazerem o que desagrada a Deus. Então é a morte da consciência, né? Então não tem necessidade nenhuma de você tatuar o teu corpo. E aí não é só tatuagem, é piercing, é todo um... Tudo é um ponto de contato. Então, assim, um mundo espiritual, eu sempre digo que é mais real do que o físico. E o diabo, ele não brinca de ser diabo, e muitas vezes só precisa de um ponto. Quando eu fui criado na roça, e nós tínhamos sítio, criávamos porco, tinha sempre um porco, ele crescia, depois ele matava, aí comia-se, vendia-se um parte da carne, comia-se as frisuras, os trigos, etc. Mas o porco, ele fuçava as plantações, batata, inhame, essas coisas, ele fuça para comer. O nariz dele foi feito assim. Aquilo não é tomada de elétrica mal localizada. Parece, mas não é uma tomada de eletricidade. Né? Foi feito assim. E, para ele não fuçar, a gente colocava no focinho um arame. Aquela era uma carne tipo morta, e atravessava ali, dobrava, ele não conseguia fuçar. Tá? Isso era adorno de porco para não fuçar e não destruir a plantação. Mas se fizer isso hoje, você vai ser preso. Não, mas hoje você é preso. Mas hoje as moças usam arame enfiado no nariz. Mas o ser humano pode. O ser humano pode, mas pode colocar no animal é... Mas as moças hoje usam arame no nariz como as porcas e os porcos usavam no passado. E acham aquilo bonito. Você gostei, você é uma porquinha bonitinha. Né? Isso é um negócio, virou tudo pelo avesso e não tem jeito. Mas olha, meu amigo, minha amiga, não se assuste não, ainda vai piorar. Coloca um piercing em cada lugar. Pensou nisso? Para mim daria muito trabalho, ficaria muito esquisito. Mas coloca um piercing em cada lugar. Vai piorar, mas busque a Deus que o melhor vem por aí. Um abraço, felicidade, até a próxima semana, nesse mesmo horário. Obrigado, pastor, obrigado, Carlos Jeová, pela presença e pelo quão importante nós trabalhamos aqui.